boa tarde. Nós vamos dar início à série de encontros entre artistas, fotógrafos, curadores, dentro do Prêmio Brasil Fotografia 2015. A ideia de criar esses encontros tem um sentido que nós vamos registrar essas conversas, tendo acesso através do site do Prêmio Brasil Fotografia. Hoje, nós estamos abrindo com a Letícia Ranzani, Prêmio Revelação dessa edição, e com Lúcia Pi, artista plástica, que participou também da comissão de seleção e premiação. Por que nós estamos trazendo essas duas pessoas para discutir fotografia? Hoje, as referências, os fundamentos que regem a arte hoje que hoje se faz, são totalmente diferentes daquelas anteriores. Nós vamos buscar referências naquilo que, não necessariamente naquilo que a gente está sofrendo, mas nas nossas experiências. As experiências são fundamentais para a arte contemporânea, entre outros fundamentos também. Para começar, eu gostaria de passar a palavra para a Lúcia Pi e que ela fizesse as reflexões dela. Hoje nós teríamos, o convite foi feito à Letícia, uma artista premiada, Revelação, cuja obra deu bastante discussão no júri, viu, Letícia? Para você saber. Porque a discussão era se aquele trabalho era fotografia. E a grande questão ficou, e discutindo, e eu vou começar a palestra agora, perguntando o que seria fotografia. Evidentemente que eu não vou trazer resposta nenhuma sobre o que é fotografia, o que é virtual, mas talvez quero levantar as dúvidas e as perguntas que eu tenho. Fotografia, ela é definida, é muito interessante, a definição dela a nível de dicionário é a arte ou processo de reproduzir imagens sobre uma superfície fotossensível como um filme, pela ação ou energia radiante de exposição à luz. Em toda a definição aqui de fotografia, tirada da UOL, dos dicionários que estão à nossa disposição, em momento nenhum diz que ela é um registro, mas ela é um registro. Eu acho interessante que essa palavra, no sul de um país, uma vez que eu estive lá dando uma palestra, eles me perguntaram, e eu custei muito a entender o que o grupinho lá do Rio Grande do Sul queria me dizer, porque eles falam, além do sotaque bem diferente, falam muito rápido, e eles perguntavam para mim, Lúcia, tu te incomodas de fazer um registro conosco? E eu não entendi uma palavra. Lúcia, tu te incomodas de fazer um registro conosco? Bora, vamos falar devagar. Aí eu disse, vamos falar devagar. Quer dizer, eu achava que eles não me entendiam como eu não os entendia. Aí eles, tu te incomodas de fazer um registro conosco? Até que eles resolveram falar devagar e perguntar, Lúcia, tu te incomodas de fazer um registro conosco? Falei, em princípio eu não me incomodo de fazer nada. Com vocês, então, muito menos. Agora eu só preciso descobrir o que é registro. Aí eles ficaram, o rapaz que me perguntou, já roxo pela situação do incômodo ali provocado, ele não sabia registro, e ele fazia registro. Eu fiquei pensando, o que é registro assim, né, nesse gesto? Aí me pegaram uma máquina fotográfica. Falei, uma fotografia. Então é interessante que nós dois moramos no mesmo país. Aquela imagem, tiraram uma foto para mim, era uma fotografia e para eles era registro. Achei super interessante porque a foto, na sua essência, ela é um registro. Quer dizer, ela é a captação de um instante, de um momento, e que aquela captação se torna uma realidade. Quer dizer, a foto, no seu processo de captação, ela está ainda no campo do vir a ser, no campo do que em potência, tem potencial de ser, mas não está no campo da realidade.
Muito bem, aí vem uma outra dúvida a essa questão. Ela é um registro, embora os dicionários não me digam que ela é um registro, mas ela é um registro. Ela é um fato e pode ser até uma documentação histórica e etc. Então veio a definição do que é virtual. Interessante que a etimologia da palavra, que origina do latim virtus, ela quer dizer, olha que coisa interessante, força corporal, denotam, velocidade, força de espírito. Virtude, traz essa questão da virtude. Amor e prática do bem, poder de eloquência. Ela tem como sinônimo o latente, o possível, o potencial, o teórico. E tem como seu oponente, seu antagônico, o efetivo, o formal e o real. Se eu fizer uma reflexão sobre esses blocos de palavra, se seu antônimo é real, ela seria irreal? Se o seu sinônimo é possível, é potencial, ela seria algo que está para vir a ser? Se ela é algo que está no processo do vir a ser, me veio uma frase de Heidegger definindo poiesis. Ele define poiesis, e é uma das grandes definições de poiesis, é a de Heidegger, em que ele fala do que poiesis é o que está para vir a ser. Trouxe essa definição de poiesis, que eu acho que é um presente que eu tive quando li, e acho que talvez seja também compartilhar agora com vocês. Poiesis é etimologicamente derivado do antigo grego toleu, que significa fazer. Esta palavra é a raiz da nossa moderna palavra poesia. Foi pela primeira vez um verbo, uma ação, que transforma e continua o mundo. Não é produção técnica, nem criação no sentido romântico. Trabalho poético concilia pensamento com matéria e tempo, e homem com o mundo. Martin Heidegger refere-se a ele com trazendo adiante o que está para vir a ser, usando esse termo no seu sentido mais amplo. Ele explicou poiesis como florescimento da flor. Mas ele no início, a definição dela no início do grego é ação. E o que é ação? Ação é o quê? Eu estou sentada. Agora eu estou em pé. Aí, se eu estou em pé, eu posso sentar. Eu estou em ação de sentar. Então, a ação é aquele tempo, aquele intermédio, aquele intervalo, ou aquele rito de passagem de um ponto a outro. Concordam? A ação, ela tem o tempo do efêmero, do tempo de passagem, é quase um rito de passagem. E ele diz que poiesis é uma ação. E poesia é um estar para vir a ser. Mas virtual foi definido também com estar para vir a ser. Então, eu posso deduzir no meu imaginário, viajando na maionese, como o pessoal às vezes brinca, que eu gosto de fazer, que me derrapo, eu também posso imaginar que virtual é esse que está para vir a ser, e ele pode ser uma ação. Eu tenho uma filha de 43 anos, quando ela tinha uns 13, 12, entrando na adolescência, ultra malcriadinha, exercitando seu fator de entrar na adolescência, que foi até na época muito bem-vindo. Ela me perguntou o seguinte: o que é virtual? E eu falei, Dani, ela disse, o que não é real, né? Não existe. Eu falei, não, espera, existe, só não é real. Ela falou, falei, por que você está perguntando isso? Ah, por causa da Rússia, a cortina de ferro. Falei, bom, a cortina de ferro é uma imagem virtual. E se você quer uma comparação, o Muro de Berlim é uma imagem real. Ela falou, bom, então o Muro de Berlim existe? Sim, existe. E a cortina de ferro não existe? Não, ela existe também.
Aí ela, bem malcriadinha, com a mão na cintura, colocou assim: quer dizer que eu chegar lá, eu faço toque, toque, toque nela? Não, toque, toque você não faz, porque você sequer chega perto dela. Aí começou o que é o existir. O que é existir? Ela existe, então o virtual existe. Aí você começa a pensar, a refletir. Bom, eu quando criança sabia comer, mastigava, engolia, não sei exatamente como aprendi, mas não sabia que aquilo se chamava comer, mas sabia comer. Todos nós também aprendemos a andar e andávamos antes de saber que aquele ato, aquela ação se chamava andar, na nossa língua do nosso país em que nascemos, obviamente. Isso quer dizer que há muita coisa que nós sabemos fazer, convivemos com ela, dominamos esta ação, que todos nós criança corríamos, andávamos, não caíamos, dominamos uma ação, só não sabemos que ela tem aquele nome, tinha aquele nome. Para sabermos, nós precisamos de um fator que Sartre chamou o primeiro direito de cidadania. E qual foi o primeiro direito de cidadania que Sartre chamou? Vou só fazer uma pausa. Cidadão, o que é o cidadão? Não é um indivíduo. Cidadão é o sujeito que habita uma nação. E o que é uma nação? Nação é um país com memória. Está difícil nós sermos cidadãos, na medida que o nosso país não guarda a memória, né? Bom, mas digamos que sejamos cidadãos nos seus direitos. Então, é o direito de cidadania, ou seja, um primeiro direito dado ao cidadão. E ele começa assim: só vale a pena viver se eu puder existir. Só existe o homem que é livre, mas só é livre o homem que pode optar. Mas só pode optar o homem que recebeu o seu primeiro direito de cidadania, que é o direito de conhecer. Então, nós falamos o quê? De existir, o virtual existe. E o que é esse existir? Aí me remeteu a essa questão do existir um fato. O virtual é um questionamento, é uma questão que faz parte deste tempo, e o tempo de aqui e de agora, denominação dada por Ortega y Gasset, quando definiu um novo homem, que disse eu sou eu e a minha circunstância, e que definiu a questão do aqui, do agora, do tempo presente. Nós damos a este instante de participação nossa com este tempo, usamos a palavra contemporâneo, o que caminha com o tempo. Contemporâneo também é efêmero. Quer dizer, o que é contemporâneo nesse segundo que estamos falando, já será passado nos 5 minutos adiante, e ainda é passado para tudo que vem em frente. Quer dizer, ele é um tempo totalmente fugaz, que se dissolve no seu próprio instante de existência. Então, mas eu não tenho dúvida que virtual são questionamentos, é uma questão do contemporâneo. Muito bem, aí veio o que era esse contemporâneo, esse tempo. Quer dizer, se eu estou aqui agora, é porque eu tive uma identidade, obviamente, um nascimento, um registro, um momento em que eu aconteci. Mas eu aconteci porque eu tive um pai e uma mãe. Eu tive um passado registrador desse processo da minha existência física, né? No caso, até cultural e emocional também. Muito bem. Deste tempo contemporâneo, qual foi o estado original dele? Aí eu lembrei de Charles Baudelaire, que no final do século 1890 e poucos, depois posso dar a datinha aqui para vocês correta, quando ele lançou uma série de folhetins num jornal, onde ele fez uma novela falando que ele chamava do homem daquele momento. E ele descreveu, passou a
contar uma história sobre um gravador desenhista, Constantin Guy, que era um gravador que saía à rua, fazia gravura em lito, que já era uma grande novidade para o momento, porque até então as gravuras em metal era que dominavam. Foi como começou as primeiras experiências em lito, mas ele também era um gravador de metal e um grande desenhista. Ele saía à rua e registrava o cotidiano. Foi o primeiro momento em que apareceu a palavra moderno escrito, porque ele, Charles Baudelaire, chamou de questões da modernidade. Deu a esta época este nome, modernidade. Era uma época de experiência, era uma época que buscava o novo, era uma época que refugava o velho, e talvez tenha sido a mais bela época que esse planeta viveu. Porque esse planeta chegou até o início dela andando a cavalo. E terminou em 100 anos na Lua, morando na Lua, botando o pé na Lua. Ninguém tem dúvida de uma época que em 100 anos entregou o homem, tirou ele de andando a cavalo e colocou ele visitando a Lua, botando o pé na Lua. Ninguém tem dúvida que esta época, independente do nome chamado modernidade que deram a ela, é espantosamente espetacular. Somos privilegiados de poder vivê-la. Mas essa época chamada modernidade, em que nasceram todas as máquinas, todas as ciências, o virtual já estava lá. Só que não sabíamos que chamava virtual. Como ele estava lá? Ele estava lá nessa de procurar a diferença, de procurar aquilo que eu ainda não conheço, de procurar o que está subterrâneo, ou o que está emurado, não sei se essa palavra existe, emurado, mas estão por trás de um muro gigantesco do preconceito. Um muro gigantesco da camada de conforto, do estabelecido. Um muro gigantesco também do que eu chamo o certo e errado. Porque é certo usar o cabelo assim? Bom, é certo, a moda diz... Acabou? Ok, 3 minutos, tá bom. A moda diz que é, então, bom, eu obedeço, é certo. Vencer essa época modernidade foi vencer todo esse grande muro dos preconceitos. E estar aberto para o inusitado, aberto para o que está para vir a ser, que eu não sei o que vai vir a ser, mas eu estou de braços abertos e me caminhando nessa direção. A essa época que deram o nome de modernidade, eu quero só fazer uma pausa, porque ela faz um certo conflito com a palavra modernismo. E fica uma dúvida de onde elas se situam. E o virtual tem muito a ver com essa segunda colocação do modernismo. Quando na definição de Baudelaire de modernidade era o tempo das máquinas, o tempo do novo, o tempo da procura, um papa, numa bula papal, Leão XIII, vamos confirmar se é Leão XIII? Vamos confirmar se é Leão XIII. Leão XIII. Em 1878 e 1905, na bula papal de Leão XIII, ele falou: a essa nova sociedade que surge, a esse novo homem que surge, que está encontrando, e lembra que a própria fotografia nasceu antes desse período, quer dizer, no Império aqui nós já fazíamos registros fotográficos, simplesmente ela se tornou quase a deusa do momento, quer dizer, a deusa iniciante do momento. Então ele disse, a essa nova sociedade, cujo valor está muito no material, no novo, no status, e lembram também que a modernidade surgiu na Inglaterra, numa cidade que dava o nome de capital, e por isso o dinheiro passou, e que todo mundo ia para essa capital, onde lá havia a possibilidade de ganhar dinheiro, que no caso era o porto, logicamente as cidades portuárias de Dover, né? Então, a modernidade ficou muito ligada a essa questão do poder, do material, e nem por isso que até a sociedade depois se manifestava disso,
do valer quanto pesava, quanto carro mais bonito tivesse, quanto mais casa tivesse, quanto maior fosse sua casa, quanto maior fosse o seu close, mais ele valia, né? Felizmente apareceu outra época pós-moderna que derrubou esta questão. Mas voltando, então o Papa Leão XIII disse o seguinte, encerrou? 2 minutinhos, posso pedir? Então, 2 minutinhos só, vamos encerrar. O Papa Leão XIII falou, a você, homem de hoje, a você, homem de agora, eu peço que você olhe o social. Você me olhe para os homens de rua. Você me olhe para os que necessitados. E eu peço a isto, introduzindo na palavra modernidade, uma questão de humanismo, um olhar humano, que você não esqueça que, embora maravilhado com esse tempo que se vislumbra, você não deixa de ser um homem, o humano, o ser humano. E eu peço, então, que chamem e olhem para um tempo a qual eu dou o nome de modernismo. Eu achei fantástico essa questão. Porque o virtual requer que eu também, quanto homem, quanto ser humano, queira participar daquela outro fato que está lá. E queira entendê-lo, embora ele não me seja palpável. É isso que a gente está aqui para isso. É para que abrir mais os caminhos das reflexões sobre a imagem hoje, contemporânea. Então eu passo para a Letícia e ela fala do seu processo. Eu discuto muito questões sobre gênero, sobre o papel da mulher na sociedade, como essa sociedade é geralmente uma sociedade, geralmente não, é uma sociedade super machista. E o trabalho que eu apresento aqui, ele veio a partir de uma reflexão que eu fiz sobre um artigo num jornal que eu li, que falava sobre as relações, hoje em dia, interpessoais. E ele falava sobre o Tinder, e era uma matéria que dizia que era um absurdo as pessoas se conhecerem pela internet, elas saírem usando aplicativos, porque as pessoas não queriam mais se relacionar, elas só queriam sexo. E era uma coisa assim, eu achei super preconceituoso, uma coisa até um pouco que não fazia sentido para mim, porque para mim sempre foi assim, você saía na rua, você ia para uma festa, você encontrava uma pessoa que você nunca tinha visto na vida, você ficava com ela e estava tudo certo. E aí tinha uma crítica a essa nova forma de conhecer pessoas. E eu fui atrás para ver como que esses aplicativos funcionavam, né? Como que são esses aplicativos de relacionamento. E olhando eles, eu fiquei muito intrigada com a forma como as pessoas elas vão se descrevendo. Não sei se todo mundo conhece esses aplicativos, algumas pessoas nunca usaram, né? Geralmente você tem uma foto, que você coloca uma foto sua, tem lá uma descrição e algumas coisas que você gosta. Então, você vai achando pessoas que são parecidas com você, que te interessam, geralmente pela foto. E algumas pessoas elas se descrevem. E, para mim, me pareceu muito, muito interessante a forma como essas pessoas se descrevem. Porque você tem de tudo ali. Uma pessoa que coloca a profissão, uma pessoa que cita um trecho de uma música, de uma poesia, ou que faz um texto super filosófico. Então, você tem tudo quanto é tipo de gente ali procurando outras pessoas. E tudo, né? Você tem todas as perversões, gente que só quer sexo, gente que procura relacionamento sério, que quer casar. E aí eu comecei a pegar essas descrições e para mim são retratos, né? Por isso que eu entendo como fotografia. É uma descrição de uma imagem de uma pessoa e ali para mim é muito claro que é um retrato, né? Como eu me descrevo e eu coloco todos juntos. Eu separo por gênero, por homem e mulher, porque eu acho que é um trabalho que ele é importante ter essa separação. Porque quando eu separo eles por gênero, eu crio outras camadas de reflexão sobre isso, porque aí fica muito claro a sociedade machista que a gente vive, assim, porque o texto que as mulheres, a forma como elas se descrevem, muitas delas, elas se defendem no texto. Elas colocam, eu estou aqui, mas eu estou procurando um relacionamento sério, eu sou uma pessoa de família. E os homens, muitas vezes, eles atacam as mulheres. Eles têm muito homem que descreve, eu estou
eu não quero mulher rodada, eu não quero mulher isso, eu não quero mulher aquilo. Mas, tipo, oi, amigo, você está no Tinder? Então, né, o que é para você uma mulher rodada? E por que um homem pode fazer isso e uma mulher não pode? Né? Qual que é a limitação que existe nisso? Isso são questões que me intrigam muito, assim, são questões que permeiam muito o meu trabalho. E você tem... quando a forma como as pessoas elas escolhem se descrever, você vai muito além do que o que eu sou, né? Por isso que até no texto que eu coloco, eu faço uma comparação com o Luigi Pirandello, o livro Um Nenhum 100 Mil. Que o livro, para quem nunca leu, é um livro super legal. Ele vai descrevendo a história de um homem que ele se descobre um dia... a mulher dele diz que ele tem um nariz torto e ele começa a se indignar como ela enxerga ele, porque ele nunca tinha percebido na vida dele que ele tinha um nariz torto. E ele entra numa viagem dele, assim, de começar a questionar quem ele é para a mulher, quem ele é para a pessoa que trabalha com ele, quem ele é na sociedade que ele vive. E eu acho que a gente escolhe, muitas vezes, ser pessoas diferentes para determinadas pessoas. E ali é muito claro, assim, para mim, porque quando você se descreve em um site de relacionamento, principalmente esses tipo Tinder ou OkCupid, que você está procurando relações amorosas, você não se descreve como você acha que você é. Eu não escrevo lá, eu sou artista, trabalho com fotografia. Não, eu vou escrever, sei lá, eu quero um cara que gosta de música. Adoro música, gosto disso, daquilo. Então, eu faço uma projeção da pessoa que eu estou procurando e o que eu acho que ela quer. Então, vai muito além do que você está ali vendo, né? Porque é uma reflexão sobre o que eu sou, o que eu pretendo ser e o que eu estou buscando. E eu acho muito interessante isso, né? Que aí fui pesquisar na internet o que seria fotografia virtual. E aí eu me deparei com um monte de definições que diziam que a fotografia virtual são aquelas fotografias que as pessoas fazem dentro de jogos, que são personagens que andam com câmeras e que você pode tirar fotos de algumas coisas. Né? Como imagem, talvez até pudesse ser. Mas essa questão do virtual ficou muito essa discussão. Agora, interessantíssimo ver a sua definição de trabalho, porque ela é uma questão totalmente subterrânea na obra exposta. Quer dizer, a obra, quando está exposta, ela tem uma identidade própria. Sim. Que de onde o que a serviu para construir é quase uma desculpa, que serviu para ela ser feita, mas ela não representa exatamente aquele estado. O que a gente percebeu, que, por exemplo, eu fiz parte do júri e fiz parte de te dar o prêmio, em uma das coisas a qual eu coloquei, apesar das outras coisas colocadas pelos outros participantes, eu coloquei a qualidade da tua obra aberta, a contemporaneidade, a questão da obra ser aberta, a questão de ser um retrato, e um retrato que formava no meu imaginário, ao olhar uma prancha de papel em branco, a qual tinha apenas uma narrativa, um relato. E eu formava aquele retrato dentro do meu imaginário. Então, acho que Humberto Eco ficaria fascinadíssimo com o seu trabalho, porque talvez fosse a obra mais aberta que ele teria oportunidade de ver, porque se milhões e milhões de pessoas olharem um daqueles retratos e ler aquela narrativa, com certeza vai formar dentro de si um retrato diferente. E cada um, o que eu acho muito legal é que cada um, você conhece uma pessoa que bate com aquela descrição. Então, quando você lê, por exemplo, engenheira, formada não sei aonde, que gosta de chiclete. Você fala, essa daí é minha prima. Então, tem essa coisa muito próxima da gente, né? Como um retrato que você busca semelhança. Você fala, olha, essa pessoa parece que eu não sei quem. Então, essas descrições, você vai criando essas imagens de quem são essas pessoas. E, exatamente por isso, eu escolhi eliminar eliminar a imagem, a fotografia que a pessoa escolhe colocar. E também porque eu, como uma pessoa que trabalha com fotografia... Para mim é muito claro uma fotografia que a maioria das pessoas às vezes coloca uma fotografia que fez de qualquer jeito, porque acha que está bem, é fora de foco, ou então uma fotografia muito, muito produzida, então aquilo não chamava tanta atenção.
E essa imagem mental que a gente vai fazendo disso é muito mais legal, para mim, pelo menos, do que... Uma coisa... eu queria voltar ao virtual por 2 motivos, né? Primeiro, porque seria uma provocação. E hoje, e aquilo que eu falei no início, a gente não tem denominação para as coisas. O que é isto, realmente, né? É uma das questões que a gente vem vendo, o que é isto? Que denominação você vai dar para este trabalho, digamos? Então, ele é virtual, ele é discussão, ele é fotografia, que é a grande discussão que a gente via até nos visitantes, era, mas como que dá um prêmio que isso aqui não é fotografia? Mas a minha grande questão é muitas vezes por que não é? Isso. Porque... Se ele é, tá bom, a gente entende... É um registro, ali está o registro de uma pessoa, portanto é foto. E às vezes eu brinco, também. Eu falo meio por piada, eu falo, tá, é fotografia, eu só tirei um monte de coisa, eu editei, porque na verdade o que eu fiz? Eu fiz um print da tela do celular. Então é fotografia, porque ninguém vai discutir que um print da tela do celular não é foto, né? Tem uma foto. Então eu faço isso, eu falo meio brincando, assim, mas... O grande valor do teu trabalho foi exatamente esse, o de proporcionar, que é uma questão muito contemporânea, uma série de indagações e uma série de reflexões. Isso é o que vale. Gostaria que abrisse para o público também agora, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Oi, Edu. Oi, Letícia. O que me chamou a atenção nesse trabalho é o próprio ato do selfie e o que ele tem de irreal e de não verdadeiro. É tão irreal e tão verdadeiro a selfie-descrição quanto o próprio selfie que as pessoas fazem, criando uma mitologia de si própria, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, se você pensou nisso, como é que você vê essa história? Eu tenho uma questão, você falou de selfie, eu tenho uma questão com o selfie. Acho que talvez não tenha a ver com o meu trabalho, o que está exposto aqui, mas o selfie é uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu acho ele vazio. Eu acho um tipo de registro que é um pouco vazio, assim. O selfie fotográfico. Hoje em dia ele foi muito banalizado e ele acabou sendo esvaziado de uma série de coisas. E talvez seja até por isso que eu fiz essa escolha de não colocar essas imagens ali, essa parte da fotografia, e escolher o texto. Porque eu acho que no texto, quando a gente escreve, por mais que seja uma pessoa que escreve super mal, você tem um tempo a mais ali que você gasta pensando criando um conceito do que você seria nesse lugar. E eu acho que o selfie, quando ele vira um texto, ele cria essas outras camadas de reflexão que muitas vezes você não percebe simplesmente nesse autorretrato, assim. Eu não sei se eu respondo mais ou menos o que você perguntou, assim. Porque eu entendo o que você diz, essa descrição como essa relação com o selfie, mas eu acho que ela vai um pouco além, assim, da autodescrição, porque ela é uma autodescrição, mas que não exatamente eu vou descrever o que eu sou. Quer dizer, acho que nenhum das duas coisas descreve o que você é. Exatamente. Eu acho que, quer dizer, entra numa discussão também bem contemporânea, que é o quanto a fotografia é representativa do real. Né? O real hoje perdeu, a gente não consegue mais enxergar uma fotografia como uma representação do real. Então, eu acho que, quer dizer, vamos criar esse trabalho, propicia essa quantidade quase infinita de camadas de discussão que você pode colocar nessa história. Eu nunca entendi a fotografia como um registro do real. Isso, para mim, é uma coisa que, desde muito jovem, isso foi sempre muito claro para mim.
E uma das questões que eu sempre discuto é o quão irreal uma fotografia é. E que essa é uma definição que ela realmente me incomoda muito, assim. E assim, eu sei que, por definição, a fotografia, quando ela surge, ela vem para substituir, ela vem substituindo a pintura e como uma representação do real. E para a gente é muito forte isso. Você escuta muitas pessoas falarem: eu vi tal coisa. Aí a pessoa fala: nossa, sério? Não, eu vi, tem uma fotografia. E para mim isso sempre foi muito engraçado, assim, porque não é porque tem uma fotografia que isso realmente aconteceu. Então, isso eu acho interessante, né? A fotografia, ela é o registro daquele momento acontecido, porque foi registrado. A interpretação que dá a história do acontecido é que pode ser real ou não. Agora, a questão do real e do irreal, questão que o real está preso ao concreto. E o irreal, porque uma ação de roubar, por exemplo, ela é uma ação, ela não é real, ela está no efêmero, é transitório o irreal, mas ele existe. O irreal existe, tanto quanto o real. Talvez o real esteja preso à concretude, que nem um amigo espanhol nosso, muito mais amigo do Cildo do que de mim, e que ele fala assim: não adianta ter tantas ideias, não adianta ideias, precisa concretude, ele fala. O que ele quer dizer? As ideias, elas existem, são reais, os conceitos são reais, mas talvez falte a concretude, quer dizer, a imagem concreta que se habituou a chamar de fotografia. Mas sem entender fotografia quanto registro, quanto questão, ela está no campo do efêmero, do real, mas de fato ela é verdadeira, digamos. Essa questão é interessante. Uhum. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fiz um projeto de um mural que era atrás de uma banca de revista e que era num caminho perto da minha casa. Mas para fazer o mural, eu fui lá, fotografei, fiz virtualmente ele e tudo. O jornal do bairro achou interessante, fez uma matéria grande sobre o projeto todo do mural e publicou lá a foto da montagem, né, do projeto. E até então eu não fiz o projeto ainda. E um dia vai uma senhora na banca de revista indignada porque tiraram o painel de lá. Porque ela passava lá todos os dias, ela disse isso, ela passava, achava lindo o painel. Ela só tinha visto o painel numa fotografia no jornal, mas ela achava que o painel estava lá. Olha que coisa, é isso que você falou, tá? Ela via o painel, acha que todos os dias ela passava lá e achava que o painel... No dia que ela não viu, ela desceu do carro e foi lá perguntar porque que o painel não estava lá mais. Então é aquilo que você falou, Letícia. As pessoas veem, né, mas não é a real. As pessoas, elas tendem a acreditar muito aquilo como uma realidade única, exclusivamente verdadeira, assim, né? E eu vejo a fotografia com um valor de documento, obviamente, assim como eu vejo também algumas pinturas com um valor de documento. Então eu acho que eu até ter mandado um trabalho desse para um prêmio de fotografia é desse questionamento mesmo, de olhar e falar: tá bom, mas por que isso daqui não pode ser fotografia? Pode não ser fotografia. Até eu tenho um amigo que ele é super estudioso de fotografia, o Fernando Schmidt, e quando ele viu esse trabalho, ele ficou louco. Ele falava: Lê, isso aqui é antifotografia, isso é muito bom, a fotografia sendo uma antifotografia. E essa realmente é uma discussão também que permeia muito o trabalho. Isso, né? Ela pode não ser uma fotografia, uma vez que não tem ali uma imagem colocada no seu concreto. Mas é um retrato, ninguém discute que é um retrato. E ninguém discute que um retrato ou é pintado ou é fotográfico. Quer dizer, ele é um retrato. Se retrato é fotografia, ela pode também ser fotografia. Ela está no campo do potencial, está no campo virtual, é essa beleza do virtual. Ele está, como a fotografia também, está nesse campo
dessas possibilidades, que tanto a fotografia pode ser um documento e pode também ser alterada. A gente viu milhares de fotos alteradas, quer dizer, você pode usá-la em todo sentido, ela é apenas uma ferramenta, né? O trabalho do Luiz Baltar é o exemplo disso, que ela é totalmente alterada, né? Ele cria a panorâmica sem ser panorâmica, a partir do celular. É a mesma questão. Você pode, essa é a beleza desse momento que a tecnologia, inclusive, permite, né? O trabalho da Thelma também, eu acho que o trabalho da Thelma, As Galáxias, sim, ele tem um diálogo muito grande com o meu trabalho. Porque ele também é o conceito do que é uma fotografia. Né? Eu acho o trabalho dela um trabalho muito bonito, assim. E eu achei muito legal estar junto com ela nesse momento, assim. Foi muito importante para mim, de ver que tem outras pessoas que também estão questionando o que é fotografia, né? Eu acho que a grande vantagem do teu trabalho é fazer aquela questão, recuperar algumas questões no homem, que é de parar e analisar e simplesmente olhar. Eu vi muitos comentários assim, mas o que é isso? Olhava a descrição, mas o que é isso? A mulher disse isso, e o que é isso? Mas se você para e tenta dar um minutinho de reflexão de você com aquele isto que você está desconhecendo, que está te incomodando, que está tirando de uma zona de conforto, né? Tudo que te põe em dúvida, te questiona, te tira da zona de conforto, aí você olha e lê, bom, aquela descrição, como você fala, gosto de chiclete, e gosto de sambar, gosto disso, quer você queira ou não, uma imagem lhe vem à cabeça. E essa imagem que veio à sua cabeça, sem dúvida, é a que está ali retratada entre relação de você e ela. Heidegger também tem uma outra definição linda de arte, que arte tem assim, tem até um livro daquele crítico brasileiro que tem 800 verbetes de definição de arte, nossa, do carioca, Frederico de Moraes, que é um livreto pequeno não, tem 800 verbetes de definições de arte. Uma grande contribuição do Frederico de Moraes. Mas Heidegger deu uma definição de arte que foi fantástica. Ele disse, arte para mim não é como não é ser e tempo. Eu diria que há arte como há ser e há tempo. E para mim, Heidegger, né? E para mim arte é aquele instante interminável de uma relação que se abre entre eu e um objeto. Então, para Heidegger, aquele objeto, não existe objeto arte, existe um objeto e um ser, que aquela dialética que se abre entre ele e aquele objeto, aquele instante, aquele tempo é que é a arte. Então, se você se permite a ler aquela narrativa e se dar o tempo da formação de um retrato, você com certeza se deu um momento de arte brilhante, e eu te parabenizo, Letícia, pelo belo trabalho, que eu tive assim um imenso prazer de ser júri e de participar dessa sua premiação. Só para continuar nisso que a Lúcia está falando, da questão desse intervalo, né, desse momento, o João Alexandre Barbosa, ele tem um texto muito interessante que chama-se A Leitura Intervalar, que é isto que a Lúcia falou, é esse momento onde você está diante da obra e está discutindo a obra e está fazendo essa reflexão da obra. Então é muito interessante como ele desenvolve isso com questão na literatura, mas que a gente pode realmente perceber através das artes plásticas ou das artes visuais. Isso, Letícia. Obrigada. Então, eu acho que alguma pergunta a mais? Pois não. Oi, Lúcia. Diz seu nome. Diz seu nome, por favor. Eu sou o Vitor, sou um dos educadores aqui do Espaço Porto Seguro. E para o júri, como foi a seleção desse trabalho? Se teve alguma base para vocês, ou foi uma aposta? Olha, eu achei fantástico a curadoria do júri, não porque o curador é grande amigo, está aqui do lado, mas independente dessa questão. Foi a escolha dos participantes. Porque eles escolheram, o júri foi composto por fotógrafo, que então entende profundamente de fotografia. Fotógrafo jovem que está no início dos novos processos, dos novos digitais.
fotógrafo tradicional da máquina antiga de revelação de laboratório. Então você tinha o fotógrafo tradição, que domina a tradição da foto original. O fotógrafo novo, que lida com as novas mídias, com as novas expressões. Você tinha a arte educadora, a crítica de arte. E você tinha, no caso, no meu convite, foi feita uma artista plástica que questiona o contemporâneo, que é amante do contemporâneo, que adora tudo que é o novo, que se é maravilhada pela época que nasceu e que agradece diariamente a todo segundo o estar tendo a possibilidade de viver. Então a discussão foi grande, porque, logicamente, o fotógrafo tradicional queria foto de laboratório mexida, trabalhada. O fotógrafo novo queria as novas mídias. De repente, a pessoa contemporânea queria esta obra aberta. E essas discussões foram muito importantes, que tinha de se chegar a um consenso. E se chegavam a um consenso, aí era aquele que tinha maior força no seu argumento, entendeu? Era quase uma batalha, literalmente, às vezes uma batalha, entendeu? De você, às vezes, ir a extremos da sua batalha, até negociar, tipo assim, tudo bem, eu posso ser voto vencido, mas eu quero na ata o registro porque eu fui o voto vencido, entendeu? De você lutar pelos argumentos. Então, foi uma luta, mas não, sempre se chegou a um acordo, que é uma maravilha, porque todos os participantes do júri tinham já passado do período pós-moderno, que todo mundo sabe que acabou o período pós-moderno, porque milhares de definições existem dele, mas ninguém discute que ele foi caracterizado por duas imagens que separou esse planeta em direita e esquerda, que foi a cortina de ferro virtual e o muro de Berlim real. Ambos caíram, mas só que o mundo, as pessoas ainda vivem no período pós-moderno, ainda vivem, eu sou de esquerda e o outro, eu sou de direita, e se matam, se degladiam e não chegam a acordo nenhum. Não, o júri tinha passado por esse período pós-moderno, não importava qual era o argumento, ouvia o argumento do outro e tinha o bom senso de ceder o que seria mais justo e certo para o premiado e para o prêmio. Então, o júri foi uma beleza. O júri, ele tem essa, que eu tento dar ao máximo, essa característica de diversidade. Que todas as possibilidades de expressões estejam presentes no prêmio. Então, se você pegar o prêmio hoje, ele tenta isso. Não dá para ver todo mundo, mas a gente tenta, ao máximo, abrir os caminhos para que ele seja mostrado de todo mundo. Tá? E tem essa característica que qualquer pessoa pode se inscrever no prêmio. Essa beleza, né? É isso que eu sempre luto. Algumas pessoas perguntam-me, às vezes, se o prêmio é para profissionais, e aí eu sempre pergunto o que é profissional, o que é ser profissional. Isso é uma categoria sindical. Tá? Não é uma questão que a gente está discutindo aqui. Eu não estou preocupado com isso. Tá? A gente está preocupado com outras questões, que é principalmente as narrativas, essas narrativas contemporâneas. Então, a luta, a briga, né, entre aspas, as brigas que a gente tem no júri é muito, muito boa, porque cada um tem o direito. Eu peço que cada um justifique por que você está cortando ou por que você está aprovando. Então, aí, esse é o primeiro momento que a gente tem. E nessas discussões é que cada um briga ao ponto de se estapear, mas é a questão que é de colocar o seu argumento. Então, mas todos têm um argumento e todos não deixam de ver aquilo que a gente está querendo. Todos veem tudo. É interessante até dizer que ninguém sabe quem é quem, porque todas as obras são mostradas por um número, é um número para você, e às vezes você fica até curioso de depois saber aquela pessoa é mulher, é homem, é jovem, é velho, quem fez esse trabalho? Aí fica aquela questão, eu acho que é mulher tanto, a gente também fazia essas apostas e fatalmente às vezes errávamos, era uma surpresa, porque ele é um número, e esse número fica uma incógnita. Agora, uma das coisas que se levou em questão foi a apresentação, porque em geral todo mundo quando forma algum trabalho chamado arte, seja, bom, enfim, o que for, tem uma grande preocupação no campo da representação.
e esquece o campo da apresentação. Então, o que levou-se em questão é que uma mostra fotográfica, ou uma mostra de pintura, uma exposição, é uma mostra de apresentação. A qualidade da apresentação, e essa foi realmente levada muito a sério. Então, todos têm uma apresentação primorosa. Porque quando a gente pede na inscrição, a gente tem algumas etapas para pessoas inscreverem, como a proposta e uma justificativa do que é aquela proposta. E a apresentação. Aí, esse campo é o campo que foi assim bem analisado. Todas estão num campo de apresentação surpreendente. Independente do que representam. E aí pode vem representar o que quiser. Vem uma hora que o júri chora, porque tem que fazer a escolha. Né? A escolha de Sofia. Tem que cortar para aquele ser o premiado, porque já tem 3 lá que estão na... Então, essa é a pior mesma hora. Categoria. Na mesma categoria. E você tem um limitador, que é o espaço físico, além do espaço físico que só cabe determinado número de obra, existe um outro determinador também, que é o número de prêmios, né? E tem que ser escolhido. E ali vai, às vezes, por detalhes, né? São detalhes realmente que dá. Oi. Uma coisa que a gente brinca aqui, acaba sendo uma brincadeira até, é que o prêmio da Letícia é o de revelação, né? E aí, e a fotografia, né? Que esse prêmio de revelação está apresentando quanto fotografia. Foi uma coincidência muito bonita isso, né? Também, porque a questão dela ser revelação e ela ser a premiada nesta categoria era que a gente precisava. Essa categoria exige regulamentarmente que a pessoa não tenha uma exposição grande do seu trabalho. Que esteja, ele não tenha mostrado tanto esse trabalho, os trabalhos em si. Né? Isso. Então, é aquele que está aparecendo. E normalmente, e até também, é aquilo que ele está mostrando também. Tem essa questão, essas duas questões, né, do novo. Teve uma vez que a Edith Derdick, ela ganhou o prêmio Revelação, mas ela sempre foi conhecida como pintor, desenhista, como gravadora, como desenhista. E ela ganhou. E na hora da discussão, a gente teve essa discussão, mas ela é conhecida como artista, já fez milhares de exposições, mas ela não era conhecida como fotógrafa, trabalhando com a fotografia. Entendeu? Então, era uma outra questão, é uma questão que a gente põe muito na hora de escolher. Essa é a pior hora que tem. É escolher quem vai ser o premiado e quem pode receber o prêmio. No caso da Letícia, a gente discutiu também muito a questão da libertação da linguagem. E você poder se libertar de algo, você só se liberta daquilo que você está amarrado. Quer dizer, obviamente, existia um domínio de libertação da linguagem, consciente ou inconsciente, intuitivamente, ou palpada teoricamente, não sei, porque não conhecíamos, nem sabíamos que chamava Letícia, nem que era mocinha, jovem, nem nada. Era um número, que aquele número ali estava liberto, tinha uma libertação de linguagem. Mas um domínio de libertação que é de quem? Você só se liberta que está amarrado. E se você só se liberta se está amarrado e sabe se desamarrar. Ou seja, existia o domínio da linguagem, pode ser que seja intuitivo, o domínio da linguagem, soube se libertar e soube fazer uma belíssima apresentação. Bom. Libertação total. Bom, eu acredito que a gente já pode encerrar e agradeço a presença de todos aqui. Convido para o próximo sábado, a próxima reunião também. Seria interessante que vocês acompanhassem todas elas. E desejo assim que é com muita satisfação que a gente está fazendo esse trabalho, que é divulgar, é circular essas informações e pôr aí à disposição das pessoas. É isso que o prêmio quer. O Prêmio Brasil Fotografia deseja o maior acesso a tudo que a gente puder fazer. A gente está aqui à disposição para isso. Muito obrigado.